E aí, gente, agora a gente vai começar aqui a parte 2 do vídeo dos detalhes do curso, né? Então agora a gente vai começar a desenvolver o design do curso. Eu espero que vocês gostem, peço desculpa que ficou um pouco louco aí esses dois vídeos, porque eles foram um vídeo que eu separei em dois, mas da próxima vez eu espero que não tenha uma coisa assim, é porque eu acabei perdendo muito tempo fazendo o design, mas que eu creio que ficou bem bacana e vocês vão gostar bastante do resultado. Eu vou fazer uma página simples, porque aí depois a gente pode melhorar ela com o tempo. Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero jogar tudo dentro de um paging, primeiramente para fazer a página aqui já ficar organizadinha, né? Um paging de 16, pode ser? 16.0, né? E que pode ser um const aqui também, né? Então aqui dentro desse paging a gente vai colocar um child the column, que a gente vai trazer um montão de informação alinhada, onde o children, né, vai ser uma lista de widgets. Então beleza, vou dar um beautify. E agora, primeiramente eu quero colocar no topo o nome, né? Então eu vou colocar um text, onde eu vou colocar o course.name. E eu quero dar um style, né? No caso eu acho que dá até pra fazer aqui um... na verdade eu quero colocar um style, onde seja um text style. No caso, theme.off context.headline text theme.headline 2. Eu creio que isso aqui é um style, exatamente. Ok, ele é bem grande, né? É porque esses são alguns negócios para colocar título, eu creio que é bem bacana pra gente usar, né? E aí, nesse caso, logo depois do título, né, eu quero dar a descrição do curso, né? Short description, quero dar uma descrição simples. E aí, nesse caso, eu quero pôr um body text. Bacana, bacana. Ele deu uma centralizada automática, eu creio que é por conta do espaço, né? Por padrão, esse texto headline 4 deve fazer o centro. E tá bacana, apesar de que eu creio que ele tá redundante com o título ali, né? O curso Flutter. Então eu vou remover esse carinha aqui e eu quero dar uma olhada no outro body, que ele tem o 2 também. Eu vou deixar o 1, aprenda a fazer aplicativos multiplataforma de alta performance. No caso, quais informações mais a gente tem? Deixa eu abrir aqui o models do curso, né? Vamos dar uma olhada. Coisas que é bacana. Eu acho que é até o mock do curso, será? O mock eu acho que ele vai me dar uma informação mais visual. Então aqui a gente tem o nome, né? A gente tem a descrição pequena. A descrição grande eu creio que seria uma coisa para depois aqui de algumas imagens. Eu acho que um thumbnail URL, então eu vou colocar o nosso cached image, onde eu vou colocar o nosso image URL como course.thumbnail. Show. Aqui eu já vou passar para cá. Temos a nossa imagem. Tá muito colada essa cached image. Então, nesse caso da cached image, eu quero fazer um wrap com um paging mesmo, né? E aí, no caso, eu quero fazer ele como um symmetric. E eu vou fazer o paging vertical, no caso. Que é o que me importa aqui, só para ficar no top e bottom. Aí depois, eu creio que a gente pode colocar as informações de tempo, né? De rate, de students. E vamos dar uma olhada nisso. Eu quero, na verdade, eu vou copiar esse negócio pra não ficar... Eu não gosto de ficar mudando de tela, sabe? Eu uso dois monitores, então se eu estivesse programando sozinho, eu estaria fazendo aqui em outro monitor. Mas vamos fazer aqui, olha, um home simples. Então, a gente já está exibindo o nome, já estamos exibindo a thumbnail, já estamos exibindo o short description, né? A gente está exibindo o description, aprenda a fazer aplicativo de alta performance, a gente vai colocar depois. Agora, eu creio que a gente pode colocar, na verdade, requirements e learnership. Né? Então, eu creio que essas coisas, elas seriam coisas como uma lista, né? Eu vou deixar comentário aqui e eu quero dar uma explorada nos widgets do Flutter, né? Então, outra coisa que eu recomendo muito é você só vir aqui na documentação e ver o Widgets Catalog. Eles têm muitos widgets, eles têm widgets, em geral você vai mexer muito com Material Components, né? Text, no caso ele vai ter exemplos de textos e coisas do gênero, Interaction Mode, Input, Basics, eu creio que seria mais nesse sentido as coisas que eu preciso agora, né? Então, o text ele vai ter, olha, ele tem o Rick Test. Isso é bacana para fazer textos mais avançados. Isso é bacana, legal. Temos o texto normal, default text style. E aqui a gente tem muitos componentes. Então eu vou dar uma explorada e vou decidir bonitinho o que eu vou usar e eu já volto. Então, gente, eu vi aqui bastante coisa interessante, né? E... enfim, eu pensei aqui em como a gente pode começar a fazer aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso aplicativo. Eu creio que antes da imagem, a gente pode colocar as informações de rate, né, de quantos estudantes a gente tem, quantos reviews foram feitos. E nesse caso, a gente pode colocar isso como uma simples row, né, uma linha, uma row da nossa tela. E aí, no caso, dentro desse row, a gente vai colocar vários icons. Nesse caso, eu vou só colocar aqui um icon
que vai ser um icons.star. Nesse caso aqui, nem precisa de muita coisa. Eu vou colocar 5 ícones, né? Nesse caso a gente já tem os 5 ícones. Eu quero colocar isso em cima, né, da nossa imagem. Então deixa eu ver aqui, beleza. Eu quero fazer outra coisa. O row ele tem algumas propriedades, eu creio de fazer. Não, mas creio que assim está bem. Eu não gostei muito, mesmo que a gente tenha aqui no título, eu quero sim colocar o nome do aplicativo, porque coloca um pouco mais de informação. Coloquei aqui o headline 1, no caso, headline 4 está bacana, então ele fica ali curso Flutter, deixa eu colocar 3, ó, curso Flutter. Eu vou colocar 4 porque normalmente o curso vai ter um nome maior, depois a gente pode até olhar essa coisa, se o nome for maior a gente coloca um texto menor, mas vamos fazer isso pro Flutter aqui nesse telefone, depois a gente vai melhorando. Aqui eu estou colocando uma descrição simples e como eu comecei as estrelas, agora eu vou fazer um text, né? Esse text eu quero trazer informação como que fala aqui? De quantos rates a gente teve. Então aqui a gente tem o total reviews, então eu vou colocar o text como espaço entre parênteses total reviews, corresponde total reviews. Então assim a gente já teria, né, o curso. Nesse caso eu creio que o problema aqui é quando você está acessando um objeto, você tem que colocar o parênteses. Então agora a gente já mostrou quantos reviews tem, né, e aí a gente pode dar um espaço, né, e colocar a quantidade de estudantes, né, traço alunos, né, no caso seria correspond students, alunos, 135 alunos, e aí o tempo, né, eu quero pegar aqui, ó, eu creio, né, que o tempo, eu consigo colocar correspond.minutes, né, como um tempo, né, um new date time, né, onde, no caso, new date time, ou date time, deixa eu tentar fazer a formatação do tempo aqui, né, então eu vou colocar o meu tempo de curso, que eu teria aqui, né, o final string tempo de curso, que vai ser uma string com o tempo horas, por exemplo, né? A gente poderia fazer, vamos fazer simples, depois a gente melhora. É que eu fiquei pensando em uma formatação legal. Eu vou fazer aqui, ó, um course.minutes dividido por 60 horas, né? Nesse caso ele me trouxe um número bem grande e ele está quebrando, né, já o texto. Então eu queria tentar fazer isso de uma forma mais interessante. No caso, o texto eu posso colocar depois da row, né? Na verdade, o texto de horas, né? O texto de horas eu creio que é o único que está quebrando o nosso layout, né? Então eu vou colocar assim, e vamos limpar aqui. Vamos jogar aqui nosso texto. Vocês viram que o Flutter, né, ele é um pouquinho chato quando a gente fala de espaço, então a gente tem que tomar cuidado aí para não fazer nada que ele não queira. Em geral, eu quero, na verdade, eu já acabei de entender aqui, ó, que o nosso alignment ele não está como eu quero tudo no start, né? E aí dependendo do que for, eu vou colocar no meio. Então, o título, né, eu creio que eu consigo fazer aqui um ponto apply text. No caso, eu acho que nem é aqui, né? É no próprio negócio, a gente tem o text align, text align.center, né? Isso deveria funcionar, mas não funcionou, porque eu creio que é por conta do tamanho do texto. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma row aqui dentro, né, para exibir esse texto, né. Caso eu creio que até tem outras formas, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu vou criar um center, né, e eu vou só colocar um tilde, eu vou remover esse array aqui, essa notação de array. Agora sim, ó, as coisas do Flutter são bacanas porque você pode usar o widget para fazer tudo, né? Então fizemos ali centralizado, o tempo eu acho que tá bacana. Eu creio que esse texto aqui, esse row, tá um pouco colado, né? Então eu vou fazer uma coisa, eu vou jogar esse texto, que ele tá colado na verdade nos dois, e vou colocar um paging nele e vou deixar 8. No caso eu vou colocar novamente symmetric e vertical 8. Então, bacana, a gente deu um espaçamento, a gente tem aqui o espaçamento da imagem, no caso da imagem eu vou até dar um espaçamento maior, e eu quero, na verdade, que essa imagem, ela seja centralizada também, né? Então eu vou jogar aqui um paging, eu vou jogar um center dentro do paging, com o char da imagem,
E beleza, essa imagem está centralizada. A hora aqui, né? A gente está fazendo essa divisão e eu quero fazer um ponto. No caso, eu quero fazer um ponto, ponto, ponto. A gente poderia fazer um round, porém eu quero colocar pelo menos uma casa decimal. Então eu não sei exatamente qual que é a função para isso. Então, ó, o ABS, round, double, cell, truncate, round to double. Nesse caso aqui não é exatamente o que eu quero também, né? Ok, esse floor to double ele deu uma mudada muito grande, mas não é exatamente o que eu quero. O que eu quero fazer é aparecer um 4.8. Vamos dar uma olhada nesse aí, já vem. Ok, já vi aqui, a gente vai fazer um ponto to string as fixed, e aí eu vou colocar 1, e ele vai me trazer o 4.9. Então agora já ficou bacana, 4.9 horas. E eu creio que a gente pode até jogar esse horas aqui agora, dentro aqui do nosso primeiro string, que vai ficar bacana, exatamente. E eu vou fazer com que esse texto aqui, né, no caso, ele já está um pouco grande, né. Creio que dava para melhorar um pouco, mas eu quero fazer, né, que o texto ele possa dar um wrap, né? Eu creio que é um style mesmo, text style. E no caso wrap, word spacing. O que é o word spacing? Ele é um double. Não, eu vou falar uma coisa, gente, não vou complicar, tá funcionando, então eu vou manter dessa forma por agora. Novamente, é design, eu não sou um designer e as coisas, mas a gente vai melhorando com o tempo, beleza? Então eu creio que tá bacana, a gente tá mostrando 5 estrelas. Agora vamos fazer 5 estrelas fazer sentido? Eu vou chamar aqui um ponto, ponto, ponto stars, que eu vou chamar de acordo, né, com o meu, com um map que eu vou fazer, né? Então aqui eu vou fazer e no caso a gente pode até colocar o valor, né? Eu vou colocar aqui, ó, no texto, a gente coloca o total reviews, eu vou colocar um por e eu vou colocar um curse.rate. Então vai ser qual que é o valor do curso por tantas pessoas, né? E aí nesse caso aqui a gente tem os ícones, né? Que eu vou criar aqui um final stars, né? Esse vídeo já tá ficando um pouco grande, mas que eu vou fazer um array e ele vai ser de acordo com quanto que é o meu rate. Eu vou fazer de uma forma bem simples por agora. Eu vou falar se no caso aqui, ó, o valor do index, no caso, se o meu curse.rate é maior que 1, maior ou igual a 1, eu vou colocar um icon, icons.star, 2 pontos, eu vou colocar um icon star border, a gente tem até o half, né? Eu vou colocar inicialmente simples, e no caso seria, no caso, igual a 5. E aí aqui a gente depois pode até colocar um border, mas assim a gente já faria de uma forma bacana. Então aqui a gente está passando os stars e colocando desse formato. Ele já funcionou, né? Então a gente já vê que funcionou bacana. O negócio é que agora o nosso tempo ali morreu, né? Então eu vou colocar os students e as horas em outro text, no caso, né? Eu vou jogar aqui, só para ficar mais simples por agora também. Vamos fazer dessa forma. Então aqui a gente tem quantas são 4 estrelas, no caso seria 4.78, que no caso a gente poderia até colocar o icons.halfstar, porém eu não quero fazer essa lógica por agora, depois a gente vai melhorando isso. Ok, gente, então a gente tem o nosso stars aqui, então vamos continuar bacana. Depois aqui da imagem, eu quero colocar um botão que ocupe toda a tela. Então para isso a gente tem uma função chamada sizedBox, né? E a gente tem um ponto .expand. Então se eu coloco aqui o child como raised button, né? Deixa eu jogar aqui um raised button, vou jogar o onPressed como vazio, né? Como a gente já está acostumado, e vou colocar aqui um child como o text inscrever-se, que no caso seria para se inscrever para esse curso. E nesse caso ele não tá me deixando, ele needs layout. Outra coisa que eu posso fazer é que eu creio que isso depende de onde eu tô. Como eu tô numa coluna, as regras de espaço são um pouco diferentes. Outra coisa que eu posso fazer é basicamente trazer um widget e colocar um double.infinity, né? Então isso já vai fazer a tela ficar ao máximo. Eu posso jogar aqui um color pro button, né? Que poderia ser, aí eu posso buscar o tema, né? Então tema.offContext.primaryColor. E no caso, posso jogar o text color só como um colors.white, né? Porque é simples.
Então aqui a gente já tem o nosso botãozinho para se inscrever para o curso. Eu quero trazer, antes do botão, um requirement e no caso seria o requirement e o learnership, né? Então eu quero trazer requirements, né? Text requirements, no caso é o que você precisa saber, o que você vai aprender. Depois eu coloco você bonitinho, porque o meu teclado ele não tem essa tecla e é uma dorzinha de cabeça para fazer. Ok, então a gente tem aqui o que você precisa saber, o que você vai aprender. E eu quero trazer um componente bem bacana. Aqui eu tenho vários componentes abertos, que é o ship. Esse ship ele é bem bacana porque ele traz aí um componente interessante. Tem esse expansion panel, listar, a gente tem vários componentes interessantes que a gente vai acabar usando aqui. Eu abri muita coisa, mas eu creio que o ship class vai ser bem interessante. Os exemplos aqui não são muito as melhores coisas do mundo, porém o que eu quero é basicamente isso. Deixa eu tentar trazer aqui agora, voltar para o VS Code. E eu quero jogar um ship aqui só para ver como é que ele vai ser. Ó. Ship, e no caso um label text olá. Ok, ele vai trazer vários chips. Então, eu vou trazer aqui, ó, um ponto. Require. No caso, a gente pode até fazer isso aqui, ó, olha que bacana. A gente vai jogar o cus.requirements.map e aí tudo que a gente tiver, a gente vai retornar um chip. E aí, no caso, a gente vai retornar um chip do E, que no caso ele vai ser uma lista de strings, né? Então, da mesma forma que eu fiz isso, eu vou fazer pro learnership, né? Então aqui ele vai me trazer as strings bonitinhas. A única coisa que eu quero fazer é que eu quero que isso seja tudo alinhado, que não quebre linha toda hora, né? Então a gente poderia criar aqui um row, porém o row ele tem o problema de limite, né? Então vamos ver como é que ele vai funcionar nesse sentido. Eu vou trazer um row com children e trazer ele, né? E dar uma vírgula aqui. E no caso ele morre aqui pelo negócio, porém eu creio que a gente consegue quebrar esse row, né? Eu vou dar uma olhadinha. Então, gente, a gente tem um model aqui bem bacana que se chama o wrap, né? E o wrap, eu entendo que ele recebe um children e, nesse caso, ele iria quebrar a linha se necessário. Eu creio que a gente pode usar o wrap aqui nessa lista também de cima, né? E aí ele já facilita a nossa vida, fazendo até mesmo que a gente possa pôr esse texto tudo junto lá do outro texto, né? Então eu posso dar um tracinho aqui, e colar isso, e aí no caso a gente não precisa dessa linha extra, ele vai quebrar de acordo com a tela do usuário. A única coisa é que no caso, como o texto, eu vou separar o texto em diferentes textos. Sei que parece estranho aí, mas vai fazer sentido. Então aqui no caso vai ser só a primeira parte, a segunda parte ela vai ser só os alunos, né? E no caso eu posso ter até um espacinho aqui também, né? E a última parte vai ser só as horas. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Então, assim, ele funciona bacana. A única coisa é que ele não alinha muito bem as coisas, né? Deixa eu ver se a gente tem um cross alignment. Nesse caso, eu tenho certeza que a gente consegue aqui um cross axis center. Não é assim, é assim. Wrap cross alignment. Ok, wrap cross alignment ponto center. Agora sim, ó, ele já ficou centralizadinho e eu creio que eu vou colocar ele aqui também nos nossos outros exemplos, né? E eu vou copiar isso tudo aqui do wrap e colar aqui embaixo, trocando para learnership. Então isso aí vai ser de acordo com a tela do usuário, ele já vai quebrar a tela, então a gente já deu uma melhorada. Você pode ver aqui, ó, que no caso ele ficou um pouquinho regaçado, é feio, um pouquinho mal, porque ele deixou a animação aqui muito colada no outro, né? Então eu quero ver se dentro do chip a gente tem alguma função para dar um espaçamento, né? A gente tem um paging dentro do chip e eu vou jogar um edge insets.all no caso vai ser também simétrico, porque na verdade a gente só quer no horizontal. Eu vou colocar uns 4.0 mesmo, que seja bem pequenininho, só para ajudar o paging. Nesse caso ele deu uma morrida aqui, deixa eu ver. Então, aqui a gente tem um outro problema. A gente está criando uma tela que ela ficou muito grande, ela já está passando o limite da tela. Então a gente tem que fazer que essa tela seja um scroll view. Então eu posso fazer aqui um scroll view. E na verdade eu posso refazer dentro de todo o padding, né? Eu posso fazer um wrap do scroll view, né? Nesse caso ele não tem para mim a opção, então eu vou só cortar tudo e vou jogar um scroll view, que ele vai ter o child, né? Não é scroll view, deixa eu ver aqui, calma aí. Center controller, enter, reverse,
scroll view ponto, não, list, okay, scroll, vamos dar uma olhada aqui nas opções, no caso seria um scroll view, single child scroll view, ele vai ter um child, e aí sim, a gente agora o sistema funciona. Só fiz um wrap de tudo dentro de um single child scroll view, e que basicamente ele tem aqui o nosso scroll e já tem o paging bonitinho, então o bottom ele vai ter o paging, e já temos uma tela agora scrollável para não ter mais esse problema, né? Aqui então a gente já tem agora a informação do curso, uma descrição mostrando as informações de alunos, trazendo aqui o que você vai aprender, o que você precisa saber. Uma coisa que a gente pode fazer, como isso aqui são alguns textos muito grandes, né? Eu creio que se você está no celular tem um texto desse tamanho, é muito grande. Então eu vou também mudar o type aqui para ter um estilo, né, dentro do texto, né? Eu vou fazer um style, text style, onde eu vou colocar um font size de 8. Eu creio que 8 está muito pequeno. 12 ficou um pouquinho melhor. E no caso o paging ele não me parece estar funcionando, né? Porque o paging na verdade é para dentro do objeto, né? E eu creio que o 12 ficou grande aqui, né? Deixa eu pôr 10. Porque eu sei que vai ficar meio pequeno aqui, mas dentro lá do celular da pessoa fica bem grande. E no caso o paging ele não é exatamente o que eu quero, porque ele está fazendo um paging dentro do chip, né? E o que eu quero é um paging fora. Então deixa eu ver se eu coloco o chip dentro de um paging, né? Deixa eu ver até se ele tem um margin, né? Margin... Não, eu vou fazer rápido, gente, porque a gente já está perdendo muito tempo nessa brincadeira. E no caso não existe margin, no caso a gente pode fazer aqui, nesse caso sim, o paging. E no caso com o child do chip. E no caso aqui o paging vai ser um edge. Insets.symmetric, horizontal. Porque quando a gente quebra a linha ele já é grandinho, né? Eu vou colocar o 4.0, agora sim. E aí no caso eu vou até jogar uma vírgula aqui a mais, deixar o Beautify bonito e vamos retornar esse paging aqui embaixo também. No caso vocês estão vendo aqui ó, que eu já estou começando a repetir código, né? Novamente é um tempo, né, um espaço para criar um novo componente e reutilizar nos dois lados. Nesse caso aqui eu fiz alguma besteirinha que eu estou retornando, mas eu não estou terminando o meu map, né? Então no caso fazer o Beautify e pronto, agora sim a gente já tem tudo aqui bonitinho, todos os conhecimentos, temos o botãozinho de se inscrever, já é um scroll view, porém que não está necessitando uso, porém vai necessitar agora, porque a última coisa que eu quero fazer, né, eu quero na verdade primeiro colocar aqui um text, que vai ser o course.description, né, e nesse caso eu quero que ele seja também um wrap, né, então vamos jogar aqui ele dentro de um wrap. No caso a gente pode jogar ele dentro de um flexible, né, que é um componente que tem um child só e ele vai ter aqui o descriptions. No caso o flexible ele não vai deixar porque novamente a gente está dentro de um column e quando a gente está dentro de um column ele é um pouco mais complicado, né? Então eu vou jogar no modelo wrapper mesmo. Como que a gente faz aqui é um children, quero só fazer o autocomplete. A gente tem aprenda a fazer aplicativos de alta performance. E aí a gente pode ter um spacing aqui. Deixa eu ver, ó, 5.0. Qual que é o spacing? Creio que é... Ok, não vou mexer em muita coisa não. Eu vou só trazer que aqui dentro do texto eu vou fazer primeiro antes do wrap, na verdade, né? Eu vou fazer um text que eu vou chamar de description. E eu vou fazer ele que seja um text... eu vou fazer no style mesmo, text style, font weight, e aqui nesse caso a gente vai ter uma classe font weight, que eu quero fazer isso como negrito, né? Então description, e aí aqui sim a gente tem a descrição. Eu quero trazer dentro do sized box, né? Ele tem algumas opções. Eu quero só dar um paging aqui porque ele também está um pouco grande, então eu vou jogar um paging dentro desse sized box, né? Aqui no caso é um edge symmetric vertical 8.0 e aí no caso child com o nosso sized box. Então a gente deu um espaçamento aqui para o botão. Então aqui a gente já tem agora a nossa tela um pouquinho melhor. E o que está faltando para a gente exibir, né? No meio desse tanto de informação, um monte de coisa que a gente está tendo, os reviews a gente pode ter e as classes em geral. Então só para fazer de uma forma simples, né?
para a gente continuar aqui fazendo esse layout ficando bem bonito, eu quero fazer os reviews e as classes, né? Então, quero trazer os reviews, as classes primeiro, então eu vou fazer usando um expanded. No caso, eu esqueci o nome aqui, deixa eu dar uma olhada. É esse Expansion Panel, ele é bem bacana, né? Então, vamos voltar ali para o código, vamos voltar para o simulador, Expansion Panel. Então, a gente tem um header, que nesse caso é um widget. Eu posso colocar ele como um texto, e no caso vai ser, a gente vai ter que fazer aqui um curse.classes, que eu vou novamente fazer um map. Isso aqui já está ficando muito grande, vocês estão vendo, a gente vai dar uma organizada no código depois, mas que inicialmente seja simples, né? Então aqui a gente vai retornar um expansion panel por classe, né? E aqui o texto vai ser o e.title, né? E o body da classe vai ser um text e.description, né? Eu quero fazer isso de uma forma simples, vamos jogar assim. E ele está reclamando que o expansion panel ele não é um widget, então, ok, gente, a gente tem aqui um modelo, né, que chama Expansion Panel List, ele é bem bacana, e a gente pode usar aqui para fazer os nossos Expansion Panels, né? Então vou colocar um Expansion Panel List, né, e ele vai ter o Children, que nesse caso vai ser o nosso map, né, para os Expansion Panels, e aqui no caso a gente pode dar um ponto... o Expansion Panel List, e aí nesse caso o nosso map, a gente pode dar um ponto to list, que vai ser do tipo Expansion Panel. Eu vi esse código no exemplo, no caso não está funcionando, deixa eu ver aqui a diferença. Ele está usando aqui o Expansion Panel dentro do Expansion Panel List como children, como map, que retorna um Expansion Panel, né? No caso, não sei exatamente, ele dá um ponto to list, ele dá no map, ele tipa como Expansion Panel, e eu não sei exatamente qual que é o problema aqui do código, né? Agora, na verdade, o problema aqui está dentro do text. No caso, deixa eu voltar aqui para o simulator. Ele está reclamando que text can't be assigned from a widget function. Ok, o header builder, ele é um builder, né? No caso, ele vai trazer se ele está expandido. Eu quero só trazer o text, né? Nesse caso, a gente precisa ter um controle maior dessas listas. Enfim, a gente tem aqui as aulas, elas já estão funcionando, mas elas não estão muito bonitas. E vamos ver novamente o exemplo, né? O exemplo aqui ele faz que o header ele seja um list style, né? Então isso aqui tá bacana, ele nem usa se ele está expandido ou não. E o body também vai ser um list style, que vai exibir obviamente se tiver expandido, e no caso ele tem que controlar, né, o expanded, então a gente vai ter que transformar isso numa classe, no stateful component, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro simulator. A gente tem que, eu vou transformar isso aqui num list style só para ficar um pouquinho mais bonitinho, e vou colocar o title aqui, né, desse text. Então aqui já ficou um pouquinho mais bonitinho. Dentro desse Expansion List a gente vai ter o callback, né? O callback ele basicamente vai ter o panel index e o isExpanded. E aí nesse caso a gente precisa ter algumas funções, né? Nesse caso eu quero dar um setState aqui. Nesse caso ele já está reclamando, por quê? Vamos criar uma stateful component, stateful widget, né? E vai ser um detail curse info, onde a gente vai ter essas informações aqui dentro, né? Eu vou ter só o final curse ali no topo, e aqui a gente vai ter o nosso stateless widget. E quando eu falo de curse, né, a gente vai estar falando de widget curse. Então vou trazer aqui tudo, vou transformar em um widget curse, né? E no caso é só ali em cima eu só ajustei no topo que ele alterou também. Então aqui a gente já tem essa informação. E agora eu quero ter quem está expandido, né? E no caso eu vou deixar aqui um index expanded é igual a -1, né? E no caso eu vou chamar isso de var, isso aqui vai ser um inteiro, que vai mudar
Eu vou até chamar de underscore index expanded, porque ele é particular, né? Então eu vou colocar se esse children ele está expanded, is expanded, se o index expanded é igual ao meu index, né? No caso a gente não tem um index aqui. .map. O .map ele não tem um index, né? Porque ele é um iterable. Deixa eu dar uma olhada nisso. Ok, gente, para conseguir o index, eu encontrei uma forma aqui, mais ou menos, a forma que eu encontrei mais simples pelo momento, né? Não necessariamente vai ser a melhor forma, porém é transformando as nossas classes, né, para as map, né? E aqui o map ele vai ser diferente, ele vai ter o index e o elemento, né? E aí nesse caso eu quero fazer um ponto values.list, né? E não é ponto values, deixa eu dar uma olhada. Exatamente, .values.list, e aqui agora a gente vai ter esses dois valores, né, que é um map key value, então index e o i, e no caso eu vou verificar se o index expanded, verificando se o index expanded é o index que eu passei, e nesse caso a gente tem esse expansion callback, que ele vai ter o panel index e o is expanded. Então a gente vai verificar, né, o setState, no caso ele é uma função, e a gente vai verificar if panel index é igual a o nosso index expanded. A gente vai falar que o index expanded é igual a -1 agora, então a gente está fechando. Se não, eu vou falar que o index expanded é igual ao panel index, então no caso é para fechar e abrir. Nesse caso a única coisa que ele está reclamando é que o map, né, eu estou retornando o expansion panel, né, como o valor que eu retorno, e eu creio que dá para melhorar isso. Aqui a gente tem que mudar para map entry, por conta de a gente estar fazendo o map da lista, né? E aí no caso a gente vai dar um index e o value a gente vai jogar como o expansion panel que a gente está gerando, né? Então a gente vai estar retornando um map, né, para o nosso map. E aí nesse caso ele não vai ser já um map disso mais, mas a gente vai estar retornando no fim das contas o nosso expansion panel, né? Essa foi a forma que eu encontrei aqui mais simples, né? Deixa eu dar um full refresh, mas pode ser que existam outras formas que eu ainda não conheço. Então vamos dar os detalhes, e agora a gente tem a lista de cursos com os títulos, e quando a gente clica a gente tem os detalhes do curso, né? Que no caso desse body eu posso até melhorar um pouco, eu posso fazer com que ele seja um padding, né, primeiramente, né? No caso eu vou dar um add insets.aud 8, e vamos jogar um child nele, que vai ser um column. Eu quero colocar um column dentro desse carinha, que vai ter aqui no children, né, o text. Por enquanto vai ser isso, né? Então a gente consegue abrir aqui, se a gente abre um, a gente fecha o outro, e funciona de uma maneira bacana. A coisa que eu quero fazer aqui é, antes de chegar no expansion list, eu vou dar um sized box e vou colocar um height de 10, só para dar uma distância do topo ali. Eu vou colocar 16, né? Uma última coisa que eu faria, na verdade, é que aqui, esse padding que a gente tem lá no topo, ele não fica muito legal, né? Porque eu creio que seria interessante essa lista, ela ficar já colada na border. Na verdade não, acho que a gente pode até manter assim, tá bacaninha. A gente tem configuração da animação e tal, mas eu vou deixar nesse momento dessa forma. A gente já tem um vídeo gigante, né? Eu já separei ele em 2 vídeos aí nessa altura do campeonato, mas que basicamente a gente tem aqui os detalhes do curso, a gente tem o escrever e a gente tem alguns detalhes das aulas, né? Então, no caso, se a gente estiver logado, a gente já vai poder fazer alguma aula, a gente vai melhorando isso com o tempo. Então, na próxima aula eu quero trazer um pouco da questão do estado, né, e dar uma melhorada. Esse expanded panel, expansion panel, ele não tá a coisa que eu mais gosto no mundo, né? Porque a gente tá fazendo aqui um S-Map, que no caso provavelmente vai dar não vai ser uma coisa muito performática, apesar de que não tem muitas aulas, né? E a gente tá vendo isso de uma forma bacana. O resultado tá bem bacana, na minha opinião. É simples, mas é bonito. E a gente pode usar isso como base. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Deixe seu like e até a próxima.